Fala pessoal, falando agora sobre o gráfico da função afim, o gráfico da função do primeiro grau. Cara, muito simples fazer um gráfico. Você vai pegar pontos, né, em dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Tranquilo, cara, tranquilo. As pessoas às vezes têm medo de gráfico, falam, nossa, gráfico, não sei o quê. Gente, muito de boa. Inclusive tem uma habilidade do Enem em Ciência da Natureza que é saber analisar gráficos. Você precisa chegar na tua prova sabendo analisar os gráficos, tá? Então imagina que eu te dei esse exemplo aqui, uma função, tá? Que é dada por 2x menos 6. Beleza? Se eu quero construir o gráfico, o primeiro passo que eu tenho que fazer é encontrar pontos, né? Encontrar pontos desse gráfico. Como que eu faço isso? Aí eu vou substituindo o valor de x, escolho alguns valores de x e encontro quanto isso equivale respectivamente em y. Então, para x igual a 0, y vale 6, menos 6, né? Para x igual a 1, y vale menos 4, para x igual a 2, y vale menos 2 e assim sucessivamente. Feito isso, eu vou marcar esses pontos no meu gráfico. Então, eu coloco aqui o eixo y vertical, o eixo x horizontal, tá? Existem, né, as ordenadas, o eixo das ordenadas e das abscissas. Ordenada, eixo x, abscissa, eixo y. Tá, pra gente aqui na física isso não vai fazer muita diferença, mas a gente precisa saber quem é que está mandando na função. Então, quem manda na função, geralmente a gente coloca deitado aí, que é o valor de x, né? Então, tá. Então, o primeiro ponto é quando x é 0. Então, o 0 está aqui, ó. Para x igual a 0, o meu y está lá embaixo, vale menos 6. Então, tá, marquei o primeiro ponto. Depois, quando x vale 1, ó, o meu y vale menos 4. Marquei. Para quando o meu x vale 2, tá aqui. Para quando vale 2, o meu y vale menos 2. Opa, então bateu aqui. E fiz isso para todos os pontos. E aí, eu preciso ligar esses pontos. E aí, o que é interessante que a gente percebe é que, ao traçar, ligar todos esses pontos, a gente percebe que acabamos de traçar uma reta. Então, o gráfico da função de primeiro grau, ele é uma reta. Aí, pronto. E aí, a partir daí, você pode chegar em algumas conclusões. Você pode fazer algumas análises desse gráfico. Porque só saber que é uma reta e que essa reta tem uma determinada inclinação, não vai ser o suficiente para que você possa responder e adentrar em todas as questões. Você precisa saber responder algumas coisas a mais. Por exemplo, você precisa saber qual é o ponto que essa reta intercepta o eixo y, ou seja, que a reta passa em cima do eixo y. Uai, Bruno, já sei. O eixo y é interceptado quando o x, né, vale 0. Eu passo em cima do eixo y lá no ponto menos 6. Então, o menos 6 aqui, ó, é quem intercepta o eixo y. E se você se lembrar da forma geral que eu passei, que y é igual a ax mais b, o cara que está sozinho, a gente chamou de coeficiente linear. E é esse cara, sempre o b, que vai ser o ponto de interceptação da reta em relação ao eixo y. Então, perceba que aqui valeu menos 6. Então, por isso, o b vale menos 6, né? Então, é aonde é o ponto em que a reta passa em cima do eixo y. Tá? Outra coisa que você precisa saber é o ponto que a reta intercepta o eixo x. E quando a gente fala interceptar o eixo x, a gente está falando da raiz dessa função. A raiz dessa função. E a gente sabe que a raiz é quando o y vale 0. Se aqui o y vale 0, vai ficar ax mais b igual a 0. Ou seja, o ponto de interceptação é menos b sobre a. Beleza. Que nesse caso aqui, ó, aonde que passou em cima do x? Opa, passou no 3. Ou seja, menos b, menos com menos, menos da forma com menos 6, vai dar 6 positivo. Dividido por a, que é 2. 6 dividido por 2 é 3. Olha como coincidiu. Passou em cima do ponto 3 aí. E a terceira coisa que você precisa entender é a inclinação da reta. E a inclinação a gente escreve pela tangente de θ. Tangente de θ. Quem que é o θ? Ó, é a inclinação em relação à horizontal.
Então, a tangente de θ vai me dar a inclinação. E se você calcular a inclinação aqui, você vai perceber que a tangente de θ representa o valor de quem? De A. Então, você calcular a tangente, você vai encontrar o A, ou seja, o nosso coeficiente angular. Lembra que a gente falou disso agora há pouco? Então, o A é o coeficiente angular, porque é exatamente ele que vai determinar a inclinação dessa reta. Aí perceba, se o A for positivo, se ele tiver um valor positivo, essa reta ela vai ser crescente, ela vai subir. E se o A for negativo, essa reta ela vai ser decrescente, ela vai descer. Fechou? Então a gente vai fazer isso, análise em velocidade e um monte de coisas, e você precisa estar com isso na sua cabeça, beleza? Bora agora dar continuidade nos nossos estudos. Vem comigo.